Aleluia. A ser paz, irmãos. Rapaz, fiquei constrangido. Como eu tenho uma alegria imensa em vir a Porto Velho. Sempre que eu posso, eu faço um esforço um pouquinho maior para poder estar aqui com vocês. Toda vez que eu venho aqui, cada vez que a gente se encontra, que a gente senta junto, a gente fala da palavra, reparte Cristo, e cada mesa que a gente senta no café, no almoço, no jantar, a gente come no físico, mas a gente se alimenta na mesa do Cristo. E o quanto eu sou edificado, irmãos, obrigado, o único bem vestido aqui, irmão. O único, parabéns, irmão. Vejo, chegou salvação no Porto Velho. E isso alegra muito o coração. Nós tivemos há poucos dias agora a escola ministerial, na qual teve vários irmãos aqui de Porto Velho, lá em Capital. Eu tive a honra de receber o professor Xavier na minha casa, o meu Cléo, o nosso Cléo. Tiro, porrada e pouco essa semana lá em casa, choro, lamentos e coração transformado. Isso é o melhor de tudo. E Deus saudade, por isso que eu voltei logo. Aí me deixa na onde? Lá na casa do Cléo de novo. Viu, irmão? Mas churrasco só na sua casa. Não, brincadeira, eu tenho churrasco hoje. Inclusive, no almoço hoje, que Deus irmãos estavam junto no almoço hoje. Que presença do Senhor naquele momento ali. Foi muito marcante e muito maravilhoso. Vi a Porto Velho de novo, eu tive que lembrar de quando essa comunidade nasceu. Você sabe, olhar para cada um desses irmãos que eles primeiro estavam aqui, e a gente poder ver eles hoje aqui, poder ver o Cristo sendo formado, isso não tem preço. Ver você lá em Capital semana passada, cara, deu uma alegria. Como ver os irmãos, cara, que alegria do Senhor. Ver vários irmãos aqui crescendo, não só fisicamente, né, mas na estatura, na envergadura do Senhor. Isso é muito bom. Porque o que Cristo está construindo em nós, aquilo que Ele está formando em nós, ainda há de ser concluído, como Filipenses 16. Então ainda a gente está em uma caminhada para que a gente, de fato e de verdade, nos tornamos Cristo, para que quando alguém olha para nós, ele possa ver o Cristo vive. Eu quero compartilhar de uma palavra já pensada, mas toda vez que eu fico pensando sobre isso, isso me traz da mesma forma que uma alegria, mas também uma preocupação para esse dia. Porque eu e você fomos gerados para adorar o nosso Senhor. Eu e você
Essa é uma alegria, mas ao mesmo instante é uma preocupação, porque parece que a gente está um pouquinho distante, sozinha, para que isso aconteça. E de repente, quem sabe hoje é um convite para que eu e você possamos olhar e enxergar dessa forma, porque quando alguém olha para você, ele precisa ver a imagem do Cristo em você. Abra comigo em Gênesis, um texto bem conhecido. Gênesis no capítulo 1, versículo 26. Eu quero, na verdade, fazer um paralelo desse texto com outro texto que a gente vai ver ali à frente ainda. Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa, conforme a nossa, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? É um texto muito conhecido. E há mais de um ano atrás, 2 anos atrás talvez, eu estava meditando sobre esse texto e quando o Senhor me levou para um outro texto, não quero falar do outro texto ainda, para você não ficar curioso, para a gente tentar compreender primeiro o que a gente vai dizer aqui. E eu fiquei me perguntando, Senhor, se o Senhor me criou para ser a sua imagem e a sua semelhança, por que eu não estou refletindo essa imagem? Por isso que eu disse que é uma alegria, mas também é uma preocupação. Porque se Ele nos formou para sermos imagem e semelhança dele, e a gente já sabe, conhecemos toda a história. Se a gente prosseguisse um pouquinho lendo Gênesis à frente mais um pouquinho, a gente vai ver que lá no capítulo 3 houve um problema, a queda do homem, e por causa dessa queda a imagem de Deus no homem ficou distorcida, porque quem fez isso? O pecado fez isso conosco. Então, por causa da queda, a imagem distorcida em nós. E me parece, irmãos, que ao longo do tempo, até os dias de hoje, a imagem do Cristo verdadeiro, ela ainda é distorcida em nós. E eu quero dizer nós, é porque eu quero me incluir na mensagem. Eu não quero dizer você, tu, mas eu quero dizer nós, porque em certo momento da nossa vida nós deixamos de refletir o Cristo, porque muitas vezes a gente desvia do propósito daquilo para o qual Ele nos gerou, no qual aquilo Ele nos criou. Amém? Estão entendendo até aqui, irmão? Porque claramente
nós sabemos que esse Deus, Ele é um Deus relacional, no qual Ele queria construir uma família para si, para que vivesse uma harmonia. Mas Satanás, ele nunca está feliz com o propósito da vida, com o propósito da família. Então o pecado aí, ele entrou e faz essa separação. E aí a gente precisa, lá no Novo Testamento, para que o Senhor venha, morre na cruz, para que Ele nos devolvesse de volta esse anseio, esse desejo, para que a gente voltasse a entender e através da igreja a gente voltasse a pensar e através de Cristo na cruz, para que a gente volte a pensar sobre a imagem e semelhança de nosso Deus. O pecado, ele faz separação. E a minha pergunta para nós hoje, só para a gente começar a entender algumas coisas, vai ser muito rápido, preste atenção, porque a gente precisa compreender o quanto o chamado que o Senhor tem para mim, tem para você, e nos chamou. Alguns de nós esquecem, pastor Amil, desse propósito que o Senhor tem conosco. E as coisas dessa vida, ela vai sufocando, e a gente passa despercebido daquilo que o Senhor já disse sobre nós. E por causa dessa distorção que gerou, o pecado gerou em nós, a gente tem essa dificuldade de mostrar quem a gente é. E por causa disso, a reputação, ela toma conta do nosso ser. E eu e você, muitas vezes temos dificuldade de dizer quem nós somos. Porque presta atenção, irmãos, ser cristão ser crente em um ambiente como esse aqui, talvez não seja tão difícil. Porque aqui dentro de um ambiente como esse, uma canção legal, bem tocada, bem cantada, a gente pode pular, espernear, levantar as mãos, chorar, falar em língua, tantas coisas. Mas muitas vezes, quando a gente entra daquela porta para cá, antes disso, quando estamos na nossa casa, o nosso interior, ele está tão cheio, mas na verdade das coisas dessa vida, que quando vai chegando por volta do horário de começar a reunião, a gente vai no nosso guarda-roupa, nas nossas maquiagens, e a gente percebe qual é o tipo de máscara que eu vou usar para esse domingo. Porque esse ambiente, talvez refletir agora no Senhor, quem não nos conhece no dia a dia, pode olhar para dentro de nós e ver alguém adorando por um formal, que coração entregue, que desejo, que legal ver esse irmão, essa irmã se prostrando, tal, isso é legal, é maravilhoso e muito bom, continuamos assim. Mas o que eu quero trazer é uma clareza para nós, irmãos, porque revelar o Cristo não é somente desse ambiente para dentro, mas é um ambiente para fora. É o tipo de imagem e semelhança que eu e você estamos revelando no nosso dia a dia. É por isso a preocupação nesses dias, é porque parece que a gente não tem se preocupado com o que as pessoas estão dizendo de nós. Quando eu digo se preocupado, eu não estou dizendo com a preocupação terrena, mas é o tipo de Cristo que nós estamos revelando no dia a dia, no meio da sociedade. A preocupação que a gente tem de passar uma imagem não de uma reputação, mas de alguém que quer viver Cristo todos os dias da nossa vida, alguém que está com o coração preenchido do Senhor, porque quando eu estou, você está com o coração preenchido do Senhor, nós identificamos o pecado com muito mais facilidade. E muitas vezes a gente é presa fácil, pastor Amil, porque nós não queremos nos relacionar uns com os outros. Um exemplo disso, a imagem e semelhança
precisa ser refletida na coletividade, na união, na comunhão da comunidade, na comunhão da igreja. Porque é muito fácil, como eu disse, ser a imagem e semelhança aqui dentro, mas você quer me conhecer de verdade? Fique uma semana na minha casa. Passa uma semana comigo. Aí você vai ver, se relaciona na minha casa. Aí você vai ver se de fato as minhas atitudes dentro da minha casa, ela revela o Cristo. Você vai ver nos seus pets, se você revela o Cristo. O seu pet é aquele que quando chega, ele vem até você, ou ele se esconde de você. Não sei. De repente, você quer conhecer a imagem e semelhança de um de nós? Pergunte para sua esposa. Pergunte para o seu esposo. Eu me lembro, há um tempo atrás, estava falando, hoje no almoço, né? Só faltava sair no fight com a esposa, ela querendo torcer o pescoço, e eu dela. Mas estava chegando a hora da reunião, às 19h30. Vestimos a melhor roupa, a melhor máscara, e dentro do carro, a vontade de abrir a porta e empurrar ela, e ela também, claro, né? Só que como ela não sabia dirigir, tinha que ir. Mas quando a gente desce no carro, só vê com essa gente. Vira para lá. Quando a gente desce no carro, irmão, Pai Senhor, irmão. Pai Senhor, irmão. Obrigado. Eu chamei você só para ouvir minha camisa, né? Está entendendo, irmão? Estão entendendo o que eu estou falando? Se relacionar, Vismar, chamar irmão para dentro da sua casa, é colocar a mesa, o coração, para que os meus irmãos, os meus amigos, julguem qual é a imagem que eles estão vendo. É o Cristo? É a imagem e semelhança do Cristo? É por isso, Sócrates, que muitos de nós não queremos ninguém na nossa casa, porque não tem como esconder a máscara por muito tempo numa vida relacional. Está entendendo, irmão? Se você tem dificuldade, que caminha nessa casa, é filho dessa casa, tem dificuldade de abrir a porta da sua casa para receber o irmão, cuidado, coloque a sua barba de molho, coloque a sua barba de molho, porque de repente, talvez nem cristão sejamos, porque o Deus que eu vivo, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus relacional. Ele é um Deus relacional. É por isso que a gente é uma comunidade meio louca, irmão. O irmão vai lá na casa do pastor e o irmão chama a atenção do pastor, senhor. Já viu isso? Chamar a atenção de um pastor, dependendo do ambiente, é pelo menos 6 meses de disciplina. Não é não? Que é isso, rapaz? Eu sou um anjo. No meu caso, um anjo gordo, né? Com dificuldade para voar. Está entendendo, irmãos? O Evangelho, ele é muito simples, João. O Evangelho, ele é muito simples, mas ele é carregado de uma simbologia. Hoje, no nosso almoço ali, era comendo um pedaço de carne, lágrimas,
chorando, a gente colocando o coração na mesa, revelando quem nós somos, cara, dizendo: toca a minha vida, toca no meu coração. Eu estou colocando a mesa no meu coração, é porque eu preciso que você cuide dele para mim, porque eu preciso refletir a imagem de Cristo. E a gente só vai fazer isso junto, irmão, que hoje é através da igreja, é uma coletividade, é um monte de irmãos andando por essa rua aqui de Porto Velho, e as pessoas vão começar a olhar para mim, olhar para você, olhar para nós e vão dizer: ali vai um homem, uma mulher que carrega a minha imagem e semelhança. Você sabe quando eu e você muitas vezes não mostramos uma imagem e semelhança, meu? É no trânsito. Eu andava com um pastor e ele era meio louco do trânsito, né? Eu acho que ele achava que os anjos iam proteger ele o tempo todo, então ele era meio... E era muito engraçado que às vezes ele fazia umas barbeiragens nas PR, nas estradas, e na mente dele, Vismar, ele já sabia que os outros estavam xingando com ele, né? Cara, era muito engraçado, para não ser... Era ruim, mas era engraçado. Porque quando ele fazia essas lambanças dele, ele já saía assim: eu te perdoo em nome de Jesus, eu te perdoo em nome de Jesus, está perdoado, porque ele já sabe que o cara estava xingando ele tudo, porque as lambanças que ele fazia. Era um caixa de supermercado. Como eu trato os meus amigos em uma partida de futebol, mano. Em uma partida de futebol, em um jogo de dama, a minha fúria, só quero ganhar. Está entendendo como é que é simples? Mas você está entendendo também como é que é tão simples eu jogar a imagem de Deus no lixo? Porque você imagina, eu me lembro quando eu estava em uma transição, de que alguma coisa o Senhor estava gerando no meu coração. Eu me lembro de uma situação que um dos irmãos da comunidade a qual eu frequentava, ele teve um problema grave no joelho, e ele ficou um pouco mais de uma semana internado. E olha que loucura! E a mãe dele não era evangélica, não era cristã, ela criticava a igreja. E aquele tipo de igreja, eu vou dar razão para ela. E ela fazia uma crítica pesada, porque uma dessas críticas que ela dizia era: hoje já é o segundo dia que você está internado aqui, cadê os seus pastores que nunca vieram aqui te visitar? Terceiro dia, a mesma fala. Quinto dia, a mesma fala, só que com a entonação um pouco diferente, porque ela dizia: já é o quinto dia, teus amigos do futebol todos os dias vieram aqui, teus amigos da empresa que você trabalhava todos os dias passaram aqui, cadê a sua liderança? Cadê o seu pastor? Que igreja é essa? Irmãos, quando eu soube disso, isso me cortou o meu coração. E parece que é muito interessante, porque eu estava em uma leitura do Evangelho de João, quando eu me deparei com João 13, 34 e 35, depois você lê na sua casa, você vai ver que é exatamente isso que estava acontecendo, porque uma pessoa que era descrente, ela olhou para a igreja e ela não conseguiu ver a imagem, a semelhança do Senhor, porque não havia unidade naquela comunidade. Como que a igreja vai alcançar esse tipo de
Porque o texto vai dizer que se nós nos amarmos, as pessoas veriam Cristo em nós. O que ela não conseguiu ver ali? Mas o que ela queria ver era a imagem de Cristo na igreja. Está entendendo até aqui? Se não estiver entendendo, eu peço para o Cléo vir aqui e me ajudar. Você está entendendo quando eu disse o quanto é perigoso? Eu gostaria, irmão, que é uma palavra simples, mas eu gostaria que daqui a pouco, quando terminar, nós voltássemos para a nossa casa e essa palavra, essa simples palavra, ela encontrasse um lugar em você, para que no decorrer dessa semana você medite sobre isso. Se formos feitos a imagem e semelhança do nosso Deus, que imagem nós estamos passando aí fora? Quantas vezes, irmãos, o velho homem, o Adão, quis sair para fora, tinha que pegar o negócio pelos dentes, para não sair para fora. Você conta até 10, você conta até 20, se não der, conta até 50. Faz alguma coisa para que esse Adão ele seja sufocado, seja morto dentro de nós, para que a expressão exata do Senhor, a glória do Senhor, seja transmitida aqui na terra. Irmãos, isso é algo tão imprescindível na nossa vida. A imagem do Senhor, ela precisa ser até no jeito de nos vestir. Na gentileza, no carinho, no amor. A minha preocupação nesses dias é qual é a imagem que nós estamos transmitindo. Eu falei que eu queria fazer um paralelo com um texto. Eu gostaria que você abrisse comigo um texto muito, mas muito conhecido, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, irmão. Para mim, Atos capítulo 2, 42, 47, é um texto e essa comunidade fala muito sobre isso. É um texto que está tatuado no nosso coração, está imprimido na nossa mente, porque é o tipo de igreja que nós queremos nos tornar. E aqui para mim, Claudinha, é a restauração daquilo que seria proposto lá no Éden, que se perdeu ao longo do tempo, e o Senhor está dando mais uma vez uma oportunidade para que eu e você sejamos restaurados, porque no frigir de tudo, como Efésios vai dizer, a gente vai voltar para a origem. Está entendendo isso? Então, se eu e você vamos voltar para a origem, não tem como nós voltar se nós não formos a imagem, a semelhança de Deus. E ele aqui, para mim, ele traz nesse texto de Atos capítulo 2, versículo 42, 47, que é um texto onde praticamente inicia a igreja primitiva. Nós sabemos que para que esse resgate, essa restauração da imagem, o Cristo precisava morrer na cruz, para que ele fizesse essa conexão de volta dele mesmo
para Deus. Em Atos capítulo 2, 42, 47, ela é um modelo para mim exato da expressão da igreja aqui na terra. E é por isso que eu quis fazer essa conexão com esse texto, porque é imprescindível, irmão. Viver uma vida comunitária é onde a gente vai refletir o Cristo vivo. Amém? Vamos ler comigo, é um texto bem conhecido. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Preste atenção no 46. Diariamente perseveravam, unânime no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia os que iam sendo salvos, irmãos. O que é essa simpatia, senão quando eles olhavam aquele tipo de igreja que aquela comunidade santa vivia? Como que era essa alegria? O que eles viam? A gente precisa parar para pensar e olhar para isso, porque eles viam a expressão exata da igreja do Senhor, como era a imagem lá no Éden. Uma vida comunitária, uma vida relacional, aonde nada era meu, mas tudo era nosso. É por isso que eu quis trazer essa consciência de Gênesis capítulo 1 para Atos capítulo 2, é porque aqui é a expressão da igreja vivida. De repente a gente podia também lembrar de Atos capítulo 4, no versículo 37, quando diz: de todos eles que estavam ali, um só era o quê? Um coração. Então, é a expressão da igreja indo, é a expressão da igreja caminhando, porque quando eu vou caminhando cheio de Cristo, as pessoas olham em nós o amor vivido por nós, verdadeiro amor do Senhor. A gente olha para um ao outro e as pessoas que estão de fora, elas olham aquilo e dizem: uau, alguma coisa tem de diferente ali, eu quero se aproximar mais um pouquinho para ver. E quando elas olham para a sua casa, para a relação, elas veem a imagem, a expressão exata do Senhor. É por isso que aqui no Tabeão pregamos o tempo todo sobre Atos capítulo 2, 47. É porque ainda nós não chegamos nesse nível, irmão, das pessoas olhar para nós e ver a imagem e semelhança do nosso Deus. Talvez se eu perguntasse: quem está mais próximo de você no dia a dia? Um certo dia nós estávamos não tem ninguém melhor do que a nossa, no caso, família, né? Quem é casado, no caso a minha esposa, e no caso da minha esposa eu. Não tem ninguém melhor do que ela para dizer se essa imagem ela está distorcida. Um dia nós estávamos em um BO
E a gente precisava resolver algumas pendências ali, passar limpo algumas coisas. Eu disse a ela, ó, vamos chamar um presbítero aqui, porque não está dando para nós conversar. Nós precisamos de alguém maduro para mediar essa conversa ou para separar de repente, né? Porque vai que você quer partir para cima de mim, pensa que você não vai te lembrar. Brincadeira, né? É bem tranquila. Bem mesmo. Bem tranquila. Aí foi lá em casa, pastor Isaías. Aí, sim, pode dizer. Rapaz, falei, primeiras damas, meu irmão, quando ela começou a falar, eu falei, não, isso não é eu não. E ela foi falando mais e mais. Falei, não, isso é o Satanás, né? Não. Tem alguma coisa que não está batendo aí. E por que isso, por que aquilo, por que assado, por que assim, por que lá, por que lá? Eu falei, não, você está falando de outra, não é possível. Irmão, praticamente a imagem da minha esposa via em mim não era de um homem de Deus. Feriu muito o meu coração, porque eu via a igreja, eu adorava a Deus, eu levantava as minhas mãos, eu chorava. E não foi a imagem que a minha esposa me escreveu. Só que naquela época a gente não falava tanto das máscaras, né? A gente falava. Hoje a gente sabe o que é uma máscara, né? Aí para piorar ela disse assim, não é o homem com o qual eu casei. Isso cortou meu coração. Aí depois que ela falou tudo isso, eu falei, Jesus amado, eu preciso aceitar você de novo. Sabe, meu irmão, eu não tive nem prazer de falar nada da minha esposa naquele momento ali praticamente. Eu só falei, miserável homem. Só me resta me arrepender. Porque eu estou ferindo quem eu mais amo. E muitas vezes a gente fere o outro achando que ama. Você, esposa que está aqui, pergunta para sua esposa, quando ela olha para você, quem que ela vê? Esposa, pergunta para o seu esposo, pergunta para o seu esposo, quando ele olha para você, se ele vê a glória do Senhor em você. Filhos, acharam que escaparam, hein? Pergunta para os pais, quando eles olham, quem que eles estão vendo? Sabe, irmão, isso a gente dá risada. Eu sei. Mas eu filho, minha esposa falando tudo isso. Me fez eu olhar para dentro de mim
fala: Senhor, eu preciso de você. Eu não quero permanecer neste lugar. 25 anos casado, irmão. 25 anos casado. Aos trancos e barrancos. Uma certa feita, isso 2009, 2010, mais ou menos. Sabe por que eu estou falando isso? Eu nem falo nada disso. Mas de repente talvez tenha alguém aqui que está como eu estava. Nós estávamos há quase 90 dias sem se falar dentro de casa. Dormindo na mesma cama. A única palavra que falávamos um para o outro é: pegou aquilo? Levou lá? Você trouxe? Só o básico, irmão. E ainda com muita rispidez. É eu, irmão? Com muita rispidez. Sabe o que é mais pior, irmão? A minha comunidade diferente sabia de mim. Como pode, irmão? Meu casamento estava triste. Quando eu digo como pode, é porque eu não estou somente direcionando talvez a culpa para a minha comunidade, para os meus irmãos de fé, porque também eu falava. Mas se a gente tivesse uma vida relacional, não tinha como não perceber. Porque quando nós passamos uma semana, duas, quando a gente se encontra de novo, a gente já fala assim: tá tudo bem com você? Eu não posso ficar, irmão, quietinho um minuto. Eu não posso ficar sem cutucar alguém, sem mexer com ninguém. Que um irmão chega em mim e fala assim: tá tudo bem com você? Eu falo: tá, porque não você não cutucou ninguém, não dá para ninguém, não mexeu com ninguém, então, porque já me conhece meu jeito. Mas ainda bem que a graça, o amor e a misericórdia do Senhor, ela interviu. E o Senhor dispensou um pastor de uma outra cidade, que nem ia ficar na minha casa, se hospedou na minha casa, ele nos conhecia. E meia hora depois que recebemos ele, tomando um café na sala, ele mandou a primeira pergunta: está tudo bem aqui? Eu: claro, top, maravilha. E a conversa foi se estendendo. Ele é um pastor muito sério, biblicamente. Eu amava, amo, né? Tem tempo que eu converso com ele, mas amava ouvi-lo. Teologicamente, sim, era um cara, um mestre mesmo. Então, toda vez que ele ficava na minha casa, a gente ia dormir 3, 4 horas da manhã, e ele gostava de falar. Então, nesse dia não foi diferente. Quando foi umas 11 horas da noite, Cléo, mais ou menos, ele disse: tá tudo bem aqui, cara? E eu: oxe, tá bom, tá, cara, tá top. Umas 2 da manhã já, minha esposa já tinha ido dormir, nós conversando, do nada. Eu já estava ficando mais chato já, né? Do nada ele disse: cara, tá tudo bem aqui na sua casa? Você tá doido, mano? Nada, tá uma maravilha, mano. Glória a Deus. Aí, tá bom. 4 horas da manhã, fomos deitar e tal. Eu tinha que trabalhar no outro dia cedo. Aí às 7 horas da manhã eu levantei, preparei a mesa, fiz um cafezinho ali, minha esposa levantou também. Esse é o prazo dos quase 90 dias, irmãos, para vocês falar. Cafezinho servido à mesa, ele sentou ali à mesa ali e tal, tomamos um cafezinho, comendo um biscoitinho, de repente, aquela pergunta chata de novo: está tudo bem nessa casa, irmão?
Ah, não sei não. 3 já era demais, né? Agora 4 vezes perguntando, você tá uma. Eu vim aqui pra sua casa, eu não tinha que dormir aqui. Eu tô desde hoje perguntando se você tem memória nessa casa. De repente, batei já, eu falei, bater nela, o problema tá dela. O Senhor enviou esse irmão para curar o meu casamento, irmão. Por causa da graça, da misericórdia e do amor. Só por causa disso, irmão. Era 7 horas da manhã. Ele levantou 1h40 dessa mesa. Eu falei, espera aí, eu vou fazer um rango para nós aqui. Calma, senta aí, fica quieto, desse tipo mesmo. Já conversamos, tinha que conversar. Já expliquei biblicamente para vocês. Quem está mandando aqui nessa casa é o capeta. E já me escritura para vocês, eu não estou indo embora. Agora vocês dois, como homem e mulher, vão sentar, vão se ajustar, vão olhar um para o outro e depois vocês. Para que Satanás saia dessa casa e o Senhor volte a reinar na sua vida. Precisou, irmão, alguém vir, porque a minha comunidade de fé não percebeu. Mas a nossa máscara também era muito boa. E a pergunta para a gente orar, irmão. Quando as pessoas olham para mim, olham para você, ela vê uma máscara ou ela vê a imagem de Cristo em nós? Se a gente for honesto hoje, a pergunta para nós é bem direta: qual é a máscara que você está aqui hoje? Ou qual? Vou trocar a máscara pela imagem. Qual é a imagem que as pessoas podem ver em você? É do Cristo ressurreto? Ou é uma imagem qualquer, distorcida? Vamos colocar de pé? Eu não estou aqui, irmão, para poder acusar você, a expor você. Não é para isso. É que se você talvez entender essas perguntas como algo que pode expor você, você tem algumas opções de pegar a sua reputação e manter ela com muito amor e carinho para você, ou você pode dizer: Senhor, eu arranco, eu quebro essas máscaras hoje, em nome de Jesus. É uma escolha. Você não é obrigado, porque é uma decisão sua. Bom seria se o Espírito chegasse em nós assim: estou vendo uma massa em você, eu vou arrancá-la. Seria muito bom.
mas ele não vai fazer isso. Mas ele pode deixar o corpo fazer isso. Porque a relação, irmão, ela te leva para este lugar, para exposição. Como eu disse, é por isso que muitos de nós até gostamos da relação, não é que nós não gostamos da comunhão, da relação. Só que a iniciativa é sempre eu vou, mas é nunca ninguém vem na minha casa. Muitas vezes por causa de vergonha da casa, porque acha que é muito simples, tem vergonha, dificuldade do passado, a gente entende isso também. Problemas familiares, família que não gosta de receber, então a gente veio com essa herança. Eu dizia aos irmãos hoje à mesa que tem um livro muito bom, indico, O Lugar Mais Seguro da Terra, que o autor diz que se você não gosta de comunhão, cuidado, que de repente nem salve você. Porque, irmãos, se o nosso Deus é relacional, o coração pulsa para a relação, por que a resistência à relação? Então, biblicamente pode ser um bom aferidor. Dentro disso a gente pode sondar o nosso coração e tentar encontrar o porquê temos essas dificuldades. Porque muitas vezes é um bloqueio emocional que a gente tem. Na minha casa, por exemplo, é natural receber pessoas. É tão natural que, sabe quando você tem a sua casa disponível? Está disponível. Mas a minha casa é diferente nessa questão, porque meu pai era assim, minha mãe era assim. Meu pai pegava a cara na rua que nunca viu, levava para dentro de casa. Minha mãe falava assim: ô Ceará, você está doido? Estava na rua ali, não tinha onde morar, então você dentro de casa. Aí estava lá, eu brincando com o bêbado lá e tal, dentro de casa. Era meio que natural isso na casa do meu pai. Então na minha casa hoje, o irmão, ele só fala assim: eu não ia ficar qual, falo. Aí eu já falo: fica na minha casa, cara, não deixa meus irmãos, só não fica na minha logo. Porque é natural na minha, mas de repente na sua não é assim. De repente tem um bloqueio nisso. E o Senhor de repente quer tirar isso de você. Porque, irmão, que alegria receber os santos da nossa casa. Ah, como é maravilhoso, irmão. Se tem uma, não sei se eu posso dizer, tristeza, porque não é uma tristeza, não sei qual é a palavra que eu poderia colocar. Eu sou representante comercial, então de 2 a 3 dias da semana eu não estou em Cacoal. Amanhã eu volto, eu paro em Ariquemes, trabalho em Ariquemes, durmo em Ariquemes, depois eu vou para Jaru, aí eu durmo em Jaru de novo. Aí eu vou chegar na minha casa quinta-feira, por volta, de repente, depende do horário, 8, 9, 10 da noite, porque eu faço questão de estar sexta-feira em casa, para passar o final de semana junto ali. E a minha tristeza que eu tenho é quando eu olho foto do grupo dos irmãos reunidos, comendo alguma coisa, tomando um tereré, e eu estou no quarto do hotel. Podia estar lá. Eu podia estar lá.
Não é uma tristeza porque eu tenho esse emprego como... Isso eu não sei a palavra. Não sei se é uma tristeza, mas... Porque esse emprego que eu tenho certeza, convicção, que foi o Senhor que me deu. Mas também eu tenho certeza, uma convicção que eu não vou ficar por muito tempo. E eu estou tentando acelerar esse processo, porque quando eu olho, eu vejo a fotinha, eu vejo a garrafa de tereré, eu nem bebo tereré, irmão. Esse cara, um tereré, e eu podia estar lá, fazendo, pelo menos servindo ele. Ávidos pela comunhão. Eu oro, Senhor, para que haja um batismo de consciência hoje aqui, Senhor. Primeiro, Senhor, queremos tratar as distorções que temos. Senhor, muitas vezes o que as pessoas olhavam em mim não era a sua imagem. Isso é um motivo de muita tristeza, Senhor. Pai, mas alinha o nosso coração hoje. Se tivermos algumas coisas a ser reparadas, e muito provável tem, Senhor. Mostra hoje para nós. Uma coisa, Senhor, é identificar que ainda estamos com um tipo de máscaras. E a outra é identificar e querer permanecer com ela, porque o coração ainda é duro. Traga, Senhor, um batismo de arrependimento hoje, um batismo de amor. Porque só vai ter, Senhor, perdão para aquele que se arrepende. Olha o que o Senhor está construindo na sua igreja. É a imagem, a sua semelhança. Mas, Senhor, ainda alguns de nós insistem em permanecer com um tipo de máscara que é distorcida. Às vezes não dizemos com palavras, Senhor, mas a impressão é que temos que nós amamos mais a nossa reputação do que o próprio Senhor. O que os outros vão dizer de mim? Se algum irmão for lá na minha casa, eles vão ver que eu não sou tão calminho como eu sou lá dentro do templo. Se os irmãos começarem a frequentar a minha casa, eles vão saber, Senhor, que eu olho um zelo por essa casa. Mas mesmo assim, eu quero insistir, Senhor, em guardar a reputação. É uma escolha. Se é uma escolha, irmão, escolhemos isso consciente. Toda vez que haver arrependimento de algum irmão, qualquer tipo de pecado que for, Senhor, que essa casa seja uma casa de homens e mulheres que vão ajudar a curar o irmão e não sejam os acusadores. Que sejamos homens e mulheres que vamos ajudar esse irmão, a imagem distorcida é a imagem do próprio Senhor.
arrependimentos. E se for para ser, sejamos de verdade, porque nós queremos viver uma vida transformada no Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos traumas, a nossa forma de ser. Queremos conhecer quem Tu é. Espírito Santo, gera em nós, Senhor, essa Tudo isso que o pastor compartilhou pode apontar para uma causa que pode explicar a dificuldade que nós estamos tendo em nos relacionarmos como igreja. Gênesis 1, 26 e 27 demonstra a essência humana que é relacional. Atos 2, 42 e 47 demonstra uma essência funcional. Atos 2, 42 está trazendo para o presente a imagem de Deus na relação. E se nós estamos tendo dificuldade, irmãos, porque todos temos, isso pode estar revelando algo que está faltando, que é a nossa relação primeira com Deus. Então, meus irmãos, nós estamos sendo convidados a um tempo de arrependimento, porque se eu tenho dificuldade de abrir as portas da minha vida para que o irmão entre e conheça quem eu sou, é porque eu estou tendo dificuldade de me relacionar com Ele. Então, meus irmãos, eu quero convidar você, assim como eu estou aqui arrependido, porque reconheço diante dos irmãos que a minha vida
de intimidade, que a minha vida no tameão com o Senhor não está como deveria ser. E eu mesmo estou tendo dificuldade de me relacionar. E reconheço que é porque eu não estou nesse lugar de relação com o Senhor. E eu quero fazer a você uma proposta. Que essa semana, a partir de hoje, a gente intensifique a nossa vida de relação com o Senhor. Lá no nosso secreto, na leitura da Escritura, na nossa vida em devoção. E eu quero convidar você para que domingo que vem a gente testemunhe a diferença que será o nosso encontro aqui nesse lugar. Quando nós chegamos aqui hoje, alguns irmãos tiveram o discernimento do Espírito que era algo está como uma resistência no meio de nós, um peso de resistência. E o que o pastor Josa nos apresentou hoje pode estar evidenciando que está faltando isso, irmãos. Então vamos nos comprometer essa semana de intensificar a nossa vida de relação com o Senhor. Se nós estamos tendo dificuldades para oração, vamos procurar alguém que está desenvolvido nesse ambiente. Se nós estamos tendo dificuldade de sair para buscar a companhia de um irmão, vamos ligar para alguém e vir nos buscar para ele. E eu quero convidar você aqui, que assim como eu, está com dificuldade na vida relacional, para que nós tenhamos o tempo de arrependimento, para que a gente ore uns pelos outros, para que a gente coloque o nosso coração agora na mesa. A mesa é esse lugar, e a gente vem aqui com uma confissão pública de que nós não estamos tendo uma vida com Deus que deveríamos, e por isso estamos tendo dificuldade para coinonia, para comunhão. Precisamos nos arrepender, meus irmãos, e reconhecer que talvez essa dificuldade é porque nós não estamos nos relacionando como deveríamos. Isso precisa, irmãos, acontecer aqui e agora. Não vamos deixar para depois, porque o Espírito está dando uma resposta para a nossa dificuldade. Que em primeiro lugar, nós não estamos nos relacionando com Ele. Senhor, eu e os meus irmãos, nós queremos reconhecer publicamente que possivelmente a causa da dificuldade de relacionar com os irmãos é porque nós não temos relação com vocês. Nós não temos buscado a Escritura, Senhor, que é combustível para o nosso espírito. Nós não temos orado a você como deveríamos. Talvez nós levantamos as nossas mãos aqui e oramos e pulamos e nos expressamos, mas nas nossas casas nós não temos vida de oração, Senhor. Por isso tem misericórdia de nós. Por isso nós não perdoamos a nossa esposa. Por isso nós não perdoamos o nosso marido. Por isso somos como esse homem e essa mulher que tem uma cultura mundana anticristo. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos faz como aquela mulher sunamita, que no dia da dor, Senhor, no dia da morte do seu filho, ela montou, Senhor, no cavalo, e ela foi buscar a quem devia buscar. E quando lhe perguntaram ao pé do monte se estava tudo bem, ela disse que estava tudo bem. Quando Geazi a encontra no pé do monte e diz Shalom, ela diz Shalom, porque ela sabia que existia alguém que ela poderia ter comunhão e apresentar as suas dores para ela ser curada, Senhor.
Nós nos arrependemos, Senhor, porque não conseguimos ter comunhão com as pessoas que compartilham a vida dentro da nossa própria casa. Nos arrependemos porque, em detrimento dessa verdade, nós temos dado tanto conselhos bons a outros, Senhor. Nós temos apresentado caminhos de vida a outras pessoas, mas nós mesmos, Senhor, não temos tido vida com você. Nós não queremos abrir a nossa casa como o pastor Josa nos avisou hoje, porque não queremos que o nosso irmão conheça quem nós somos. Pai, nós nos arrependemos dessa cultura mundana que nos diz que nós não devemos compartilhar o coração com ninguém porque seremos feridos. Nos arrependemos dessa cultura mundana que não quer visita na sua casa e damos a desculpa porque as pessoas falarão de nós, mas na verdade nós não queremos revelar quem nós somos, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nós estamos aqui, Senhor, publicamente, fazendo um compromisso com você, a começar desse dia chamado hoje, que nós teremos uma vida de busca constante a você, Senhor. Nós te buscaremos em oração, nós te buscaremos em adoração, nós te buscaremos uns dos outros, Senhor. E nós queremos, como homens e mulheres aqui, que empenham a palavra, ter um domingo de encontro totalmente diferente, Senhor, sem resistência. Um domingo de encontro a partir de uma verdade. E nós pedimos que você, Espírito Santo, faça isso em nós. Em nome de Jesus.